Oi, gente, tudo bem? Eu queria estar gravando esse vídeo, na verdade, até antes, né? Eu preferia gravar esse vídeo antes de estar, assim, de pijama. Mas eu não tive essa ideia quando eu cheguei da igreja. Então, eu vou gravar esse vídeo agora pra vocês. Faz muito tempo que eu não apareço aqui no YouTube e eu quero compartilhar algo com vocês. Algo que aconteceu comigo e que eu acho que tem muita relevância para muitas pessoas que talvez estejam passando pelo mesmo e ainda não sabem sobre isso. Meu Deus, como é difícil fazer isso. Vamos lá. Para quem não sabe, né, eu sou pastora e eu ainda quero falar um pouco sobre isso, mas o que eu quero trazer hoje é literalmente aquele texto em que a palavra de Deus ela diz que aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Rebeca, você caiu no pecado, alguma coisa assim? Não, gente, não é isso. E é justamente sobre isso que eu quero falar. Porque às vezes a gente coloca esse texto só num lugar de tipo assim, aquele que está de pé, cuidado para não cair em pecado, cuidado, sabe? Coisas nesse sentido. Mas não é sobre isso que eu quero falar. A questão toda é, aquele que está de pé, cuidado para você não cair no automatismo da sua espiritualidade. Então, e nem é só da nossa questão de espiritualidade, mas de fato da nossa vida com Deus. Porque às vezes a gente coloca Deus em um lugar tão automático, a igreja em um lugar tão automático, como algo apenas da nossa rotina, que a gente para de entender a seriedade que a igreja de Cristo tem pra gente, a seriedade que a vida de Deus tem pra gente. E não só como a gente se beneficia por ter uma vida com Deus, é lógico que ela traz benefício, mas de fato entender, sabe, o que o apóstolo Paulo diz, quando ele fala que viver é Cristo, morrer é lucro. A gente ama falar essas palavras, mas a gente nunca está disposto a viver essas coisas de verdade. Então, por que eu tô falando isso? Porque foi isso que aconteceu comigo. Umas 2 semanas atrás, eu fiquei muito mal. Muito mal. Emocionalmente. E a princípio eu achei que era apenas uma crise de autismo. E a questão foi que eu tive uma crise de identidade. A sensação que eu tive foi que o velho homem que existe dentro de mim, ele veio com tanta força que quase que eu não resisti. E aí, semana passada eu comecei a medicação, porque estava muito difícil. E eu tava tomando, e essa medicação, ela acalma a gente, né? Só que ela só não acalma a gente. Ela tira o apetite, ela tira a sua vontade de comer, ela tira suas emoções. Enfim, ela te deixa uma pessoa totalmente indiferente e apática. E era isso que estava acontecendo comigo. E já era um sentido, tipo assim, que eu não queria mais fazer as coisas que eu estava acostumada a fazer. Eu não queria passar tempo com o Senhor, eu não queria fazer devocional, eu não queria ler a Bíblia. Mas por muito tempo eu ainda continuei fazendo isso, mesmo sem querer, porque devocional, ele é um hábito, né? Você não faz devocional só quando você quer. E é um outro tema que talvez eu traga mais profundo com vocês daqui a um tempo. Mas eu fiquei muito pensativa sobre isso, sabe? E chegou uma fase que, tipo assim, eu tava tão apática que eu falei assim, quer saber? Eu não vou fazer hoje. E aí chegou, tipo assim, que eu fiquei umas 2 semanas sem conseguir orar, sem conseguir ler a Bíblia, sem conseguir cantar um louvor de coração, assim, sabe? Ia pra igreja, mas estava totalmente no automático, não tinha vontade de estar lá, não tinha vontade de estar com os irmãos, não tinha vontade de amar o Senhor nem a sua igreja. E isso começou a me distanciar da pessoa que o Senhor deseja que eu seja. Então, eu olhava para as promessas do Senhor, eu olhava para as palavras que Deus tinha liberado, para as coisas que Deus estava fazendo, e eu olhava só para isso e ficava tipo, cara, eu tô cansada disso. Não é isso que eu quero. E não é que não era o que eu queria, mas que de fato não era um cansaço, tipo, eu cansei das pessoas,
Porque muita gente sai da igreja com esse discurso, tipo assim, ai, cansei das pessoas da igreja, a igreja me feriu. E sim, cara, a igreja fere muitas pessoas. E se você foi alguém ferido pela igreja, eu peço perdão a você como cristã, porque a intenção da igreja não é ferir. Cristo não criou a igreja para ferir, mas Cristo criou a igreja para curar e transformar pessoas. Só que em todos os lugares existem pessoas que são difíceis, né? E cada um de nós é uma dessas pessoas, né? A gente é difícil para alguém. Mas eu tava muito com esse discurso na minha cabeça, sabe? Tipo assim, eu cansei das pessoas, eu cansei das coisas. E isso foi tomando o meu coração, moldando as minhas atitudes, o meu jeito de pensar. E a partir daquele momento, eu já não estava sendo mais aquilo que o Senhor queria que eu fosse. E de fato, eu sentia como se a minha identidade em Deus tivesse sido roubada de mim. E eu não me importava com isso, tá, gente? Não foi uma coisa, tipo assim, eu senti, eu chorei, eu senti... Não, tipo assim, na minha cabeça já não tava fazendo mais diferença. Até que eu passei um final de semana num sítio. Sexta-feira eu cheguei totalmente diferente, nada aconteceu. Sábado totalmente diferente. E não era um sítio de encontro com Deus, tá, gente? Eu fui passar com a minha família no final de semana num sítio. No sábado nada tinha acontecido até então. E aí à noite eu fui fazer algumas coisas que precisava para a igreja. E começou de fato de novo a acender esse amor, sabe? Pela obra de Deus, pela igreja. E beleza. Na hora que eu deitei para dormir, tava tudo silêncio, assim. O Senhor foi... isso é uma expressão, mas assim, é a melhor fase dessa expressão que eu vou dizer para vocês. O Senhor, ele ofendeu meu coração. Por que eu tô falando isso? Deus, ele ofende o nosso coração para que a gente volte para o lugar onde ele almeja que a gente esteja, que é na presença dele. Então, sim, se você está distante de Deus, Deus prefere ofender o seu coração e não te perder, do que não te exigir uma mudança de vida e te deixar se perder dele do jeito que você está. Então, Deus, ele de fato ofendeu o meu coração com várias coisas, e era como se eu ouvisse de fato o Espírito Santo audivelmente dizendo para mim, sabe? E eu comecei a ser constrangida pelo Senhor em amor. E de fato olhar para mim e falar tipo, cara, o que eu tô fazendo da minha vida, sabe? Então, inclusive esse vídeo é um vídeo de obediência ao Senhor. E enfim, aí o Senhor começou a tratar essas coisas no meu coração. E é quando Deus de fato começa a tratar o nosso caráter. Algumas coisas vão mudando dentro da gente. E o que eu quero dizer é, querido, se Deus está ofendendo o seu coração, seja feliz porque Deus está fazendo isso. Porque nenhum pai gosta de ofender o coração do filho. Mas às vezes isso é necessário. Então, assim, eu precisei ser ofendida pelo Senhor para voltar a ter tempo com Ele, para voltar a querer ter intimidade, querer estar em comunhão com a igreja, amar as pessoas assim como Ele ama. E isso foi reacendendo coisas dentro de mim, coisas que não podem se perder. Né? A palavra de Deus fala que o fogo ele não pode se apagar. A palavra de Deus fala que o fogo ele precisa ser mantido continuamente aceso no altar. E isso é algo que assim o Senhor tem trazido flechas no meu coração em relação a isso, sabe? Porque se o sacerdote descuida, o fogo ele de fato se apaga. Então se a gente descuida com pequenas distrações, o fogo vai se apagando, a gente vai se tornando indiferente, até que a gente perde a nossa identidade. Então a minha palavra para você é que o Senhor, ele, se ele precisar, né, de fato, que ele ofenda o seu coração para que você volte para ele. Porque não existe melhor lugar para você estar, senão a presença do Senhor. Que esse vídeo fale com você, que o Senhor abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.